Tá vendo aqueles dois periquitos? Estão até piando, voaram agora. Esses dois periquitos fizeram um ninho aqui na casa, aqui no telhado da casa. E aí, para mim tudo bem que eles façam um ninho, que eles tenham aí um conforto e que usufruam desse local aqui. Fizeram um ninho aqui onde as telhas são abertas, então fica fácil deles entrarem. Então eles estavam piando agora, me chamando a atenção, porque eles não gostam da minha presença aqui. E por que não gostam? Porque o que acontece? Eles começavam a entrar em cima desse madeiramento aqui. Não sei se dá pra ver, porque tá contra a luz. Esse madeiramento aqui, eles começavam a roer o madeiramento. Então eu escutava, como se fosse alguém com como é que é o nome daquela ferramenta lá, de um formão de marceneiro, fazendo barulho, arrancando pedaço, lasca e tal. Já aconteceu até de cair telha em um outro lugar aqui do telhado. Acredito que, porque o lugar é tão difícil de chegar, que a única pessoa que chega lá pra mim o único indivíduo que chega lá é um pássaro, né? E eles ficavam picando esse madeiramento, picando. E eu batia com a vassoura lá, para eles irem embora. Não iam. Quer dizer, iam um pouco. Na verdade, não é nem para ir embora. Que eles parem de destruir a casa, só isso. Tudo que eu queria é que eles morassem aí sem destruir a casa. Só que não tem acordo. Então eu batia lá quando eles começavam a fazer esse barulho de picar. E aí eles estão piando lá de longe. Eles ficam de longe piando para mim. E aí eles sempre, especialmente no amanhecer do dia, um pouco antes do sol nascer, eles começavam a picar. E provavelmente tem alguma coisa a ver com o ninho, tem alguma coisa a ver com essa fase, com essa época de acasalamento, porque é um casal. E faz anos que eu vejo eles por aqui, assim. Então, de tempo em tempo tem esse conflito aqui. Tem um que para aqui bem na frente aqui. Estavam os dois agora no começo da filmagem. Ele para aqui, eu fico falando com ele, ele fica me escutando, ele fica quieto. O outro fica piando. Então um é quieto, um pia pouquinho, muito pouquinho e baixinho. E o outro fica gritando, que é esse barulho que vocês estão escutando aí na gravação. Bom, enfim. E eu fico falando com eles, morem aí, fiquem à vontade, mas não destruam a casa, porque isso daí, imagina, o negócio é super alto aqui. Para resolver esse negócio, ou eu vou ter que arriscar a minha vida, ou vou ter que chamar alguém para arriscar a vida dessa pessoa aí, para subir aí. E é complicado, bem complicado para seres não alados como nós, para bípedes terrestres como nós, seres humanos. E enfim, aí o que eu fiz? Eu peguei depois de muito pedido em vão, eu peguei esse tipo de tela aqui, comecei a fazer uns cones assim com essa tela e comecei a enfiar aqui nesse lado do telhado aqui, nesse local aqui. E o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo ir até lá enquanto eu falo. E aí não tem como eles entrarem, né? Eles ficam até mais irritados. Tá vendo? Eles ficam aqui. E eu, para estar mostrando isso, já estou em cima do outro telhado. Tá vendo? Aí eu coloquei nesses buracos, porque isso aqui ficou uma entrada para eles, né? E eu via que eles saíam voando daí. Bom, tudo bem. Aí o que aconteceu? Deixa eu reduzir aqui. Aí eu coloquei esses negócios ontem. Falei, tá bom. Bati antes para ver se eles não ficava nenhum aí dentro. Bati. Tava tudo quieto. Coloquei. Aí vem o periquito mais quietinho. Vem e fica aqui sentado aqui nesse lugar aqui. E eu perto dele, até porque eu tava aqui em cima, como eu tô agora em cima do telhado, eu tava assim uma distância de uns 2 metros dele, ele não ia embora. E ficava assim, olhando pra mim, andando de um lado pro outro. Aquelas patinhas gordinhas que tem, né? Parece um Zé Carioca, assim. Então, uma patinha gordinha, fica andando, andava de um lado pro outro, andava e piava baixinho. E eu, o que será que era? Aí, de repente, eu vi um barulho aqui no telhado, aqui dentro. Falei, provavelmente o outro ficou preso.
Falei, ah, meu Deus do céu, viu? Eu bati tanto para que não acontecesse isso. Aí fui lá e eu tinha utilizado antes esse tipo de nylon. E aí o que eu fiz, tinha um deles lá que foi o primeiro que eu usei, depois que comecei a usar esse de metal. Eu peguei lá um cabo, um extensor, coloquei um gancho, puxei de volta e abri de novo para ele entrar. Aí ele ficou assim, tal coisa, ele ficava bem perto, mas não me atacava nem nada, ficava só assim, quase como se estivesse pedindo, né? Bem interessante mesmo, me comoveu, né? Falei, tá bom, entra aí, né? Mas, pô, pelo amor de Deus, né? Vivam aí, mas não destruam. Nem inquilino que destrói a propriedade, né? Mas eles nem aluguel estão pagando, então eles estão vivendo de comodato, um comodato verbal meu, porque eles não falam, então o único verbo que sai é o meu. E mesmo assim eles querem destruir a propriedade, eles querem. E aí o que acontece? Quando eu abro um buraco nesse madeiramento, eles vão embora, eles voam para o próximo. E eu fico aqui com um problema, né? Então eu fico entre essa questão de querer ajudar, querer preservar, querer ter um pensamento ecológico, ambientalista, sustentabilidade daquele negócio e estar frente à realidade dos fatos, que muitas vezes você faz isso e acaba se lascando, né? E é por isso que as pessoas vão ficando mais velhas e começam a ficar mais conservadoras, né? A tendência da pessoa ao longo da vida é sair do progressista e para o conservador, né? Porque vai entendendo que tem coisas que nem café, por exemplo, que eu fiz café de um jeito, depois resolvi fazer de outro, aí fiz do jeito turco, aí fiz não sei o que e tal, no final das contas acabei voltando para cafeteira igual, depois de experimentar todos e por anos, não foi uma coisa assim rápida, né? Ao longo do tempo, fui ficando em cada um, quando você vê assim, aquilo da onde eu saí acaba sendo melhor, mais fácil, enfim. Então tem essa questão do peso a prova do tempo, né? A prova do tempo, uma coisa tem que resistir ao tempo. Tinha até uma história, não sei se é verdadeira, mas que de uma fábrica de piano que para mim é a melhor fábrica, né? A melhor marca de piano que tem, que é a Steinway, e que foi um engenheiro lá e falou que ele tinha uma ideia para baratear o concerto lá, a produção de um piano Steinway, que é muito caro. E ele deu a ideia e tal, eles falaram, ótimo, vamos tentar, a gente monta um piano com essa sua ideia e a gente testa, né? Aí o cara ficou todo animado, falou, legal, quando que eu posso voltar? Ele falou, daqui a um século. Ou seja, o piano tem que durar um século sem dar problema, aquela ideia, né? E é isso, a prova do tempo. Então muitas vezes a gente sendo mais novo, a gente acaba não tendo essa perspectiva do tempo, da duração do tempo, né? das décadas, né? Eu lembro minha avó falando de coisas que tinham acontecido 50 anos atrás, aquilo soava para mim como uma pré-história, né? Soava como se ela estivesse falando do Paleolítico, uma coisa, não, porque há 50 anos para trás, quando eu tinha lá na faixa de 10 anos, aqui eu lembro da sensação do que representava meio século. Agora que eu passei de meio século de idade, 50 anos parece tão pouco, né? E na verdade né? É pouco. A gente vive pouco, no final, ainda bem. E aí, então, eu abri, o periquito entrou e quietinho e tal, beleza e tal. Hoje de manhã no nascer do sol, do mesmo jeito de sempre, roendo o negócio lá. Eu vim as batidas, em vez, eu dava um monte de batidas, dei 3 batidas só, ele parou. E agora que eu tava aqui fazendo outra coisa aqui, eu vejo os dois, o casal de periquitos, que imagino que seja um casal de periquitos aí, piando aqui perto da janela aqui. Né? Acho que eles estão bravos porque eu deixei só uma entrada, né, para eles desse lado do madeiramento, mas tem entrada, então eu tenho que lidar com essa questão, né? O que se faz numa situação dessa, né? Como que a gente ajuda sem também acabar sendo lesado no processo? É uma questão, né? Acho que cada caso é um caso e esse processo é sempre um julgamento dinâmico, né, que nós temos que fazer. Muitas vezes a gente erra na mão, né? Mas enfim, das entradas tem uma aberta e ele já sabe muito bem qual é, até que eles estavam aqui. Então, eles estão tão guarnecidos, mas seria bom que eles parassem de destruir
a propriedade que eles usufruem. É isso. Abraço aí pra todos. Ele tá lá, ó, naquela antena, deixa eu ver. Eu só consigo ver, tá bem aqui, ó. Cadê meu? Aqui, ó. Bem aqui, um deles. Parado lá olhando pra mim. Aqui, ó. Escutando a minha pregação, meu sermão. Então é isso, é bem engraçado. No final das contas é divertido essa história toda, viu? Isso aí, um abraço.